evidentemente há um componente político muito forte, né? E como o Brasil negociar nesse campo político, então, já que no econômico... Eu acredito que a própria extrema-direita brasileira vai se dar conta de que isso é um tiro no pé. Eu já vi soldado, a gente já viu filme de guerra, né? Um soldado se sacrificar por um país é coisa rotineira. Mas um soldado sacrificar o seu país por si mesmo é uma coisa que vai dar uma série de TV. Não é possível uma coisa dessa. Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil. Quer dizer, nós estamos numa inversão de valores tão grande que assim, preocupa o grau de falta de noção dessa família do mal que ela está fazendo para o país. Uma família que está toda articulada em torno de si mesma. E não tem uma palavra de nenhum membro dessa família em proveito do país. É uma coisa, sim, eu não conheço paralelo na história de uma família ser um problema para um país inteiro e não fazer um gesto diante do caos que eles estão gerando e do pavor que eles estão gerando em segmentos econômicos importantes, inclusive que apoiaram a sua eleição em 2018. Então é muita gente, são muitos empregos que podem ser afetados por uma completa inversão de valores. É um país sendo sacrificado por um soldado. E, ministro, o senhor falou sobre prazo. Esse prazo é suficiente ou pode ser prorrogado? O que o senhor acha? Prazo Olha, a maioria dos empresários com quem nós conversamos dizem assim, o prazo é bom, mas ele não resolve, porque os contratos vão sendo fechados, entende? Então, se você prolonga isso também demais, você vai perder muitos negócios enquanto as coisas não estão decididas. Como é que alguém vai comprar alguma coisa do Brasil sem saber a tarifa que vai incidir sobre o bem adquirido? Vai ficando difícil fazer negócio. Então, o ideal é que haja uma força-tarefa rápida, coloque os pontos, olha, o que está pegando, o que nós podemos fazer, para que nós possamos sair dessa situação o mais rapidamente possível. Então, nossa determinação do presidente Lula é que nós tenhamos um mapa de tudo rapidamente e que esse diálogo aconteça em bases racionais para que o Brasil não sofra. O Brasil é um país amigo dos Estados Unidos há 200 anos. Nós temos relações com eles, foram dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Não é assim, não pode ser feitas as coisas dessa maneira, né? O ex-presidente Bolsonaro vem dizendo, se colocando ali como um interlocutor nesse caso, querendo se colocar como um interlocutor nesse caso para resolver a questão. O que o senhor acha disso? Ou o filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro, que também está nos Estados Unidos. Ou até o Tarcísio, que chamou os empresários. Mas eles produziram a situação. Agora, existe um palácio do Itamaraty com toda a diplomacia brasileira trabalhando nisso. A pior coisa que pode acontecer é nós nos dividirmos. Você vai abrir 2 mesas de negociação? O senhor está se referindo ao Tarcísio? Não, mas a qualquer pessoa. Você vai ter 2 mesas de negociação representando o Brasil? Faça pelos canais institucionais. E somar forças, não dividir. E quem é que vai fazer uma proposta em nome do Brasil? Qual dos 27 governadores? Não é melhor nós temos uma centralidade nas negociações? Até porque o interesse é o mesmo, né? Suponho. Que é ajudar os setores econômicos afetados. Então não faz sentido ficar abrindo mesa de negociação, uma com o Tarcísio, uma com o governador do Rio, uma com o governador de Minas. Qual o sentido disso? O que o senhor achou do governador Tarcísio ter saído em defesa do ex-presidente Bolsonaro? Eu me manifestei sobre isso. Eu considero estranhíssima a posição dele e disse e repito, uma pessoa que tem as pretensões que ele parece ter, não pode se comportar como um vassalo de outro país, como se fosse um serviçal de outro país. Isso é indigno e recebeu, até onde eu li, o devido tratamento de vários editoriais repreendendo esse comportamento abjeto, né? Que não concorre para a solução do problema. Sobre a investigação que foi anunciada ontem, alguns pontos foram elencados, né? De que forma o governo vai rebater ponto por ponto? É o que nós estamos fazendo. Uhum. A cada manifestação dos Estados Unidos, a nossa resposta tem sido de esclarecimento. Uhum. Tem sido de esclarecimento. Agora,
É estranho, né? Um presidente de um país querer taxar o PIX de outro país. Quer dizer, além de taxar as exportações, ele vai taxar o PIX? Porque ele vai encarecer os custos de transação financeira no Brasil. Bom, Vai realizar o sonho do Nicolas, de taxar o PIX. Ministro, agora trocando um pouco o assunto, indo um pouco para a política fiscal, né, no último bimestre vocês fizeram um contingenciamento robusto, acima do que o mercado esperava, mas combinado ali com a política que viria depois um descontingenciamento. A gente pode esperar um descontingenciamento agora para o próximo bimestral, no dia 22 de julho, e dependendo de como vai ficar o IOF, vocês podem propor alguma alternativa para compensar, alguma medida extra? Não, então nós temos que aguardar essa decisão para eu poder te responder com segurança essa pergunta. Mas só se descontingencia se tiver IOF? Hoje eu diria que nós dependemos dessa decisão, porque o objetivo do presidente Lula é garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. Então nós mandamos para o Congresso 2 anos atrás um arcabouço fiscal que foi aprovado. Isso é uma tarefa de todos cumprir o arcabouço fiscal. Não é uma tarefa simples. Nós estamos saindo de 10 anos de déficits crônicos, na casa de 2% do PIB, déficits primários, em média, né? E nós estamos buscando entregar o ano que vem uma situação muito melhor do que a que nós recebemos, né? Então, nós estamos nos dirigindo para esse objetivo. O ano passado, vamos nos lembrar, ninguém acreditava que nós fôssemos mirar o centro da meta fiscal, e nós chegamos muito perto do centro da meta fiscal. E esse ano, o trabalho da equipe da Fazenda e do planejamento é repetir o êxito, né? Então, nós estamos comprometidos com isso. E vamos fazer o esforço que for necessário. E não é simples, vocês sabem que não é simples, mas aqui o trabalho é árduo no sentido de mostrar a viabilidade, né, do equacionamento das finanças públicas do Brasil. E ministro, para o ano... O que é novo no que nós estamos fazendo, e que eu gostaria de registrar, é que sempre quando se fala em ajuste fiscal no Brasil, você pega o mais pobre e piora a sua situação. Essa é a regra do Brasil. E dessa vez nós falamos, não vai ser dessa maneira. Nós estamos com 800 bilhões de renúncia fiscal, nós temos ralo para todo lado, vazando dinheiro para todo lado. O 1% mais rico não paga a sua justa parte, não paga. Mas esse discurso do pobre contra rico não pegou, né, ministro? A pesquisa Quest que saiu hoje mostrou que não chegou, pelo menos, no público-alvo. Quem está fazendo esse discurso está querendo impor uma agenda que não é a nossa. Não é a nossa? Do governo? governo? Não é a nossa. Nós estamos falando do 1% mais rico. Não é que tem que pagar, é que tem que começar a pagar. Não é que tem que pagar mais, tem que começar a pagar alguma coisa. É muito diferente de uma postura... A mesma pesquisa diz que todo mundo é a favor, 2/3 da Quest falam que são a favor de cobrar de quem pode pagar para isentar quem não pode. É a mesma pesquisa. A mesma pesquisa que você está citando. Mas a maioria não quer briga, não quer que haja qualquer tipo de polarização que o governo está pregando. Por que quem propõe isso quer briga? Porque senão o Brasil não vai mudar. Se quem propõe uma coisa que tem 2/3 de aprovação está arrumando briga, então não vamos brigar. Deixa tudo como está. Por trás desse discurso tem um desejo de que nada mude. Essa que é a verdade. Eu conheço a história do Brasil em detalhe. Detalhe. Eu te garanto que essa é a fala de quem não quer que as coisas mudem. Eu dei um dado outro dia numa entrevista, eu perguntei para o jornalista, você sabe qual é o continente mais desigual do planeta? A resposta foi África. Eu falei, não, América Latina. Você sabe quantos países da África, dentre os 54, têm as condições econômicas mais igualitárias que o Brasil? 47 são mais igualitários do que o Brasil. Nós perdemos em desigualdade para 47 países da África. Aí alguém que vai mexer com isso é pobre contra rico. Não. Tem nada a ver. Justiça tributária não tem nada a ver com pobre contra rico. Justiça tributária é justiça tributária. Você identifica quem não está conseguindo, não paga os seus tributos e você corrige. Não tem nada a ver com pobre. 99% da população, gente, paga imposto. Além de imposto de renda e dessas medidas de IOF que você falou
para fechar brechas. Tem mais alguma medida de justiça tributária que a gente pode esperar? A medida provisória 1303 foi instalada a comissão especial, e ali o que tem? O que tem é o seguinte: Beth, elas ficaram 4 anos, durante o governo Bolsonaro, ficaram 4 anos sem pagar imposto, nenhum. E além das Como se BETs, fosse uma ministro, tem entidade- mais alguma coisa que vocês estão Como preparando? se fosse uma entidade filantrópica, uma BET. O governo Bolsonaro deve ter... Acho que os cálculos aqui da Receita é que o governo Bolsonaro abriu mão de 40 bilhões de reais em 4 anos de arrecadação de BET. O governo Pra pretende lançar favorecer outras quem? medidas, ministro? Não. Nessa linha de justiça tributária? Além Não. do que já está na Mas mesa. Quando Né? o senhor fala da MP, também tem a tributação de investimentos que hoje são isentos, né? O senhor, Não são investimentos financeiros, né? financeiros, Isso. isso. O senhor considera que também essa medida atinge os mais ricos? Claro que sim. Porque o benefício não está chegando no produtor. Todos os cálculos nossos aqui da Fazenda é que o governo que paga, o governo emite título do Tesouro. Esse título do Tesouro paga 17,5%, de 15% a 22,5% vai ficar 17,5% de imposto de renda. Esses outros títulos pagam zero. Quando você vai ver o que está chegando na ponta para o produtor, nada. Sabe quem me diz isso? Quem detém o título. Os detentores do título me dizem isso. Fica no meio do caminho. E o senhor fala que quem... Não chega no produtor. Não chega no produtor. O senhor está falando da LCA? Eu tô falando para você, tô dando um depoimento aqui de que não chega na ponta. Nem no imobiliário Não também? chega na ponta. E o que fará chegar na ponta? Não é deixando de cobrar 5% em vez de 17,5%. Ou seja, vai continuar incentivado o título. É direcionando para aquilo que importa para a produção. Nós já fizemos isso o ano passado, já fizemos determinadas alterações e estamos dispostos a sentar com os setores para buscar alternativas mais eficazes, que efetivamente vai chegar no produtor. Não vai ficar no meio do caminho, na mão de intermediários, que é o que está acontecendo. Que Ministro- alternativas, ministro? Hã? Que alternativas vocês podem buscar? Regular as letras e os certificados de maneira mais adequada. Nós já fizemos isso, com apoio dos setores. Mas o senhor fala que quem se beneficia desses incentivos é justamente quem consegue pleitear e mantê-los aqui no Congresso. O senhor acha que essa MP pode sofrer uma forte desidratação? Porque vocês contam com um volume alto de receita para o ano Primeiro que vem. como nós só incidimos sobre o fluxo e não sobre o estoque, isso vai ter mais efeito para os próximos governos do que para esse governo. Ele não tem uma eficácia muito grande até o final do mandato do presidente Lula, mas é uma correção importante para sinalizar um ajustamento das contas públicas de médio prazo, entendeu? Essa Então regulação. ele não importa tanto para fechar a conta. Se você for ver a memória de cálculo do impacto até o final do mandato do presidente Lula, ele não é importante, porque é o fluxo só. Mas ele é importante do ponto de vista estrutural. Só uma pergunta sobre a regulação que o senhor falou, que vai haver uma regulação sobre letras e certificados, né? Já há uma regulação. Vai haver uma nova? Eu entendi Pode que haveria haver. uma nova. Pode Para haver sim. direcionar melhor, o senhor disse, né? É. Para direcionar melhor. Pode haver uma nova. Tem várias sugestões que estão sendo consideradas e que podem aperfeiçoar o mecanismo de financiamento. O senhor falou também, dentro desse tema justiça tributária, do corte dos benefícios, que o senhor falou que são muitos ralos. Né? Como a Fazenda disse que vai mandar em agosto, né? Uma proposta. Como vai ser esse corte? Ele vai ser linear? Vai ser de 10%? Então, nós estamos conversando com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi encarregado pelo presidente Hugo Mota de... Tem 2 projetos tramitando nessa direção, de parlamentares. Um senador, se eu não me engano, o Espírito Amin, e de um deputado, o Mauro Benevides, né? Que versam de formas diferentes sobre o mesmo tema. E o deputado Aguinaldo Ribeiro foi designado pelo presidente Hugo Mota para interagir com a Fazenda para chegar num desenho. E isso vai ser feito. Que vai convergir Mas como- todos os textos, é isso? Hã? O Aguinaldo vai convergir todos os textos, inclusive o da Fazenda. Isso. Essa é a ideia. E como vai ser esse mecanismo para não ter que citar lei por lei? Que era o grande... Aí nós vamos apresentar Mas o senhor falou futuramente. de grandes ralos. A Fazenda já tem mapeado ali os ralos mais Não, eu importantes. citei já vários que já estão resolvidos. Eu não... Quando a gente faz um anúncio, a gente tem que fazer um anúncio de uma coisa que já está arrumada. Né? A MP 303 está lá, já está anunciada. Eu vou no Congresso para
debater com os parlamentares, está tudo em ordem. E vocês precisam de 118 bi de receita para o ano que vem para fechar as contas. Vocês pretendem enviar novas propostas para estarem incluídas? O que está tratado, ele... Dá conta de atingir o superávit no ano que vem? Fecha a peça orçamentária. Mesmo com o IOF sem, por exemplo, o risco sacado e... O risco sacado, conforme eu te falei, é 10% do decreto. Mesmo sem esses 10%? Não é um valor que eu não consiga... Ou seja, não tem Não aí é contornar. uma possibilidade de perda que vai ter necessariamente de ser recomposta de outra forma. Nós estamos com a agenda dada. Nossa agenda é essa até o final do ano. Mas o senhor também já falou em outras entrevistas que sente falta de discutir e rever questões mais estruturais, como o piso de saúde e educação, até pela forma como o orçamento brasileiro está. O senhor ainda vê espaço? Antes disso, é o que eu vivo falando, né? Você está mexendo com duas áreas muito sensíveis, que têm demandas muito urgentes, sobretudo a saúde, que é subfinanciada, lembrando que nós temos um sistema universal, né? Tem tanta coisa que precisa ser revista imediatamente que nós estamos negociando. Está lá o deputado Pedro Paulo negociando com a Esther do EC a questão da reforma administrativa, né? Tem lá os projetos que foram mandados ainda no final do ano passado, que ainda não foram apreciados. Tem uma série de medidas de saneamento dos cadastros de programas que estão com uma trajetória explosiva de gasto, que teve uma decisão recente agora do Conselho Nacional de Justiça, disciplinando a matéria, né? E foi um esforço da AGU, da Advocacia Geral da União, justamente no sentido de dar racionalidade para o programa, né? Que estava crescendo a 20 bilhões ao ano. Então tudo isso tem que ser feito, né? Nós, com o apoio do PT e tudo mais, revimos a política de valorização do salário mínimo, mantendo ganhos reais acima da inflação, portanto, assim como do abono salarial. Muitas coisas, foram mais de 10 iniciativas patrocinadas pelo Executivo, 8 das quais ainda não estão aprovadas. Percebe? Mas o senhor acha que isso é suficiente para discutir o engessamento do orçamento? Afinal de contas, a gente está falando de despesa obrigatória. Tudo bem, todas essas medidas vão aí, de alguma maneira, moderar o crescimento delas, mas não discutir o índice de correção dos pisos de saúde e educação para que se adeque ao arcabouço fiscal? Por que não discutir isso? O arcabouço fiscal fica de pé se não discutir isso? Ele fica de pé, mas veja bem, quando você não consegue aprovar o mais fácil, qual é a expectativa de conseguir aprovar o mais difícil? Nós não estamos conseguindo aprovar o mais fácil, né? O pessoal fala, nós não conseguimos colocar o fundo do GDF em compasso com o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Desenvolvimento Regional é para 27 unidades da federação. O fundo do GDF é para uma unidade da federação. Nós não conseguimos compatibilizar esses dois fundos. Sabe? Então, nós temos que ter uma conversa franca. Mas o arcabouço se sustenta? Porque eu dependo de voto. Não dependo... não adianta você mandar uma coisa para lá para ficar bem perante a Faria Lima e não ter noção de como as coisas vão se processar. Então, a Fazenda, ela nunca se indispôs a discutir nada. Pô, se nós voltamos para a mesa para discutir política de salário mínimo, né, que é uma coisa caríssima ao presidente da República. Agora, a questão é o seguinte, então, esses temas todos, não se falava lá que a reforma administrativa ia salvar o Brasil? Tá lá, o deputado Pedro Paulo vai apresentar uma proposta. Vamos ver. Vocês vão apoiar a proposta? Eu não conheço a proposta. Ele que ficou designado para apresentar. Ministro, o senhor falou de reforma administrativa. O presidente da Câmara, de algum modo, tem defendido bastante essa pauta, né, de reforma administrativa. A impressão que a gente tem é que ele quer uma reforma para chamar de sua, né? O presidente... A maior reforma que ele pode chamar de dele, de minha, né, no caso dele, é a reforma da renda. Você já imaginou você ser o presidente da Câmara dos Deputados que patrocinou a aprovação de uma medida histórica que nunca foi sequer tentada por governo nenhum? Eu, no lugar dele, abraçaria essa causa. Mas o senhor acha que ele não deveria abraçar a reforma administrativa? Não, pode abraçar 10 reformas. Estou falando, você falou de uma para chamar de sua, né? Uma para chamar de sua é a reforma da renda. Você poder estar na solenidade de sanção de um projeto desse, do lado do presidente da República, do lado do presidente do Senado, é histórico.
É o maior problema do Brasil, a desigualdade. Mas a reforma da renda não era só a isenção do imposto de renda até R$5.000, né? Trataria também de outras rendas, principalmente da pessoa jurídica, que Então acabou que o governo não entrou nesse campo. Como Para não? tratar de desoneração da folha, por exemplo, e entrar na discussão Isso da não tem reforma nada da a ver com renda. renda. Renda das empresas. Não. É o imposto de Desculpa, renda da pessoa jurídica. Não está sendo tratado nesse momento. A única coisa que o governo federal Olha, topou se fazer foi Mariana, fazer a deixa eu te isenção falar até uma coisa. R$5.000. Eu provavelmente, se eu vou deixar um legado aqui, é de reforma. Né? 40 anos tentando a reforma tributária, né? O ministro que entregou fui eu, com apoio de muitas mãos, de muitas cabeças. Mas eu entreguei a maior reforma tributária da história do país em regime democrático. Então, não me venha falar de reforma para mim, porque fundo fechado, fundo offshore, republicanização da Receita Federal, fim de subvenção a custeio, uma série de medidas foi patrocinada por esse ministério. Não me venha falar disso. Nós começamos a reforma da renda em 2023. Começamos agora. E a isenção do imposto de renda é uma promessa de campanha que foi feita pelo Bolsonaro, não foi cumprida, ninguém cobra ele por isso, mas o presidente Lula tem palavra e vai cumprir. Faz muita diferença um político que tem e um político que não tem palavra. Então, alto lá, não é bem assim. Nós estamos entregando, não é uma reforma do mesmo tipo da IVA, porque o IVA exigiu uma reforma constitucional, uma pactuação entre setores da economia, uma pactuação com 5.570 prefeitos e 27 governadores, por isso que ela demorou 40 anos para ser feita. Agora, quem sentar aqui depois de mim vai ter muito menos tarefa para fazer, para ajustar, do que eu recebi tudo por fazer. Estava totalmente caótica. O sistema tributário brasileiro é considerado um dos 10 piores do mundo. Você não esqueça que nós estamos fazendo um sistema operacional que vai digitalizar toda a emissão de nota fiscal e pagamento de tributo do país, centralizado aqui. Custa R$1 bilhão. Sabe quantas vezes a gente tem orgulho do Pix? Não tem? O sistema que nós estamos desenvolvendo é 140 vezes maior que o Pix. Eu estou falando 140 vezes maior em termos de número de transações. É dessa escala que nós estamos falando. Então, olha, a turma aqui trabalhou. O senhor tem Muito. 1 ano e meio, né? Basicamente nesse mandato para 2 acabar. anos. Ah, para acabar, sim. 1 ano 2 e meio. pra... Isso, 2 anos e meio o senhor cumpriu. Qual a sua expectativa em relação a esse final? O que o senhor quer entregar mais? O que falta para o senhor nesse mandato? Olha, eu creio que imaginar que nós vamos aprovar grandes reformas no ano que vem não resolve. Eu penso que essa agenda aqui, a agenda das medidas que nós anunciamos no começo do ano, parte das quais já está no Congresso. Nós estamos empurrando essa agenda. Tenho tratado com o deputado Hugo, o senador Davi, desta agenda. Né? São coisas que podem acontecer. Né? A questão, o PL da inteligência artificial, a questão do Redata, que é dos data center, que ainda já está pronto, mas a gente está discutindo com o Congresso qual a melhor maneira de fazer, né? Se faz por lá, se faz por provocação do Executivo, isso a gente está vendo. A questão da lei de falências, que voltou para a mesa de negociação e pode ter uma solução. Então tem muita coisa acontecendo. Você mencionou a coisa da garantia de PIX para crédito barato, que também está pronto para votar no Senado. Tem muita coisa. A questão do devedor contumaz, Sim. que é uma coisa muito importante, Que está parado no Senado. que foi alvo da última conversa que eu tive com o senador Davi Alcolumbre, que disse que o senador Efraim vai mandar a cópia do último relatório para saber se está ok para votação. Então provavelmente vai ter um Então, é avanço. muita coisa importante que está em jogo, entendeu? Fora essas medidas que nós já discutimos. Então nós estamos falando de muitos diplomas legais. Estamos falando aí de muitos diplomas legais. Que se forem todos aprovados até o final do ano, realmente é motivo de muita satisfação da nossa parte. E não tem por que não aprovar. Porque são coisas que estão avançadas. O ambiente e a relação com o Congresso? Não, são coisas que estão muito avançadas, estão amadurecidas. Isso é a agenda que vai, vamos dizer assim, justificar, né, o trabalho que a gente faz. E para a Câmara e para o Senado, é muito importante chegar até o final do ano com essa entrega. Essas coisas são muito importantes. E é uma entrega relevante. Passou lá o consignado privado, passou várias coisas, e podem passar outras coisas, né? Que a gente pode chegar no final do ano com um legado importante. Somado aos 2 anos já passados, é um conjunto de realizações
bastante razoável. E, ministro, ontem foi aprovada a PEC dos precatórios, né, que traz aí uma solução estrutural para esse problema que vocês já estavam aí como prioridade nesse ano para solucionar. E a medida, além de trazer essa Esse é outro problema questão estrutural que nós estamos resolvendo. e ela ainda traz um espaço fiscal aí de 12 bi, mais ou menos, para o ano que vem. Vocês estão contando com isso para fechar as contas no ano que vem? Eu não vi essa conta, porque essa PEC ela foi trabalhada mais pelo planejamento do que pela Fazenda, e para resolver esse problema estrutural dos precatórios. Inclusive, a solução estrutural dos precatórios foi desenhada pela ministra Simone com sua equipe, e ela, que é do MDB, tem uma relação histórica com o Baleia, o deputado Baleia Rossi, que era o relator. Então, eu estava cuidando, né, de outras coisas, mas, enfim, a equipe da Fazenda foi consultada sobre o desenho que ela imaginou, mas eu não vi esses cálculos ainda. Eu ia ver ontem e não consegui, porque eu tive que fechar o acordo com o deputado Arthur Lira para votar na comissão o PL da renda. Então, Tá, como é que sua avaliação do PL da renda? Afinal de contas, ele mexeu, né? Ele ampliou o que foi aprovado hoje está ok. O que foi aprovado hoje está ok. O que ele apresentou, a gente conversou com ele, ele fez alguns ajustes que vocês devem conhecer, e o que foi para votação na comissão, achei bem legal. Mas é porque ele tinha ampliado para 7.350, né? O benefício ali, a linha de corte. Mas isso não mudou? Então, no primeiro relatório ele manteve, né? No texto de hoje. Mas o que foi aprovado na comissão, sim, manteve. Sim. Isso faz com que o programa acabe ficando um pouco mais caro, né? Tinha um espaço. Você manda com um espaçozinho ali, né? Que ele reclamou muito, inclusive, disso, né? Não, ele falou que era uma sobra, que ele estava consumindo mas uma de fato sobra. era mesmo, nós somos honestos com ele. Ah, tá. Quando nós mandamos, ele perguntou, tem um choro? Entendi. Porque assim, ninguém gosta de aprovar o que o executivo manda, é muito raro, né? Então, ainda mais num projeto desse tamanho, ele perguntou, tem um choro aqui? E aí nós fomos honestos e mostramos a memória de cálculo, nem podíamos ser diferente, né? Tinha memória de cálculo, a gente encaminhou e falou, ó, tem aqui um espaço, só tem que tomar decisão do que fazer com esse espaço. Vai mexer na alíquota, ele tinha lá um valor que ele podia mexer, ele fez, na minha opinião, ele fez a melhor opção. O senhor falou da melhora, né? A última? Companheiro, então eu vou fazer uma companheiro última. Lira mandou bem. Ajudou. Olha, o senhor tem algum cargo público que o senhor gostaria de ocupar que o senhor ainda não ocupou? O senhor já foi ministro, O senhor foi prefeito? prefeito. Tem algum que o senhor gostaria de ocupar? Essa pergunta não existe. Não, acabamos de fazer, existe. Não, o senhor... Eu não Homem público como gente. Eu não trabalho com esse conceito. Porque é o seguinte, eu já fui candidato a governador, já fui candidato a prefeito, já fui prefeito, já fui ministro, fui candidato a presidente, entendeu? Então, essas coisas não é ainda mais a presidência da República, né? É uma coisa que é uma circunstância histórica. Quem imaginou que eu fosse ser candidato em 2018? Não esperava isso. Aliás, eu fiquei sabendo um mês antes que eu ia ser, entendeu? Agora, eu não trabalho muito com esse conceito, entendeu? Eu pertenço a um campo político que tem um projeto de transformar para melhor o Brasil, sobretudo na questão da desigualdade, que para mim é a coisa mais cara que eu tenho. Eu não consigo conviver muito com um país tão desigual. A mim afeta emocionalmente. Quero que meus filhos, meus netos, meus bisnetos vivam num país melhor do ponto de vista da igualdade social. O país está entre os 10 mais desiguais do mundo. Se a gente andar muito, a gente ainda vai ser muito desigual. Então eu gostaria de colaborar com isso. Por onde eu passei, eu procurei ter essa agenda. Então, se amanhã pintar um projeto que vai nessa direção, beleza, pode ser que eu tope, né? Quando o presidente Lula me convidou para ser ministro da Fazenda, eu não falei sim. Eu falei, posso dizer o que eu acho que seria legal eu fazer? Quando eu apresentei para ele, ele falou, eu também gostei. Eu falei, então vamos junto, entendeu? Então ele podia falar assim, não gostei do que você está pensando em fazer. Eu falei, então é melhor outra pessoa fazer, porque eu não consigo fazer uma coisa pelo cargo. Eu consigo fazer uma coisa pelo projeto. Pelo cargo, não vai, entendeu? Mas em abril o senhor desincompatibiliza do cargo para... Eu não tenho... Eu até falei outro dia, eu fui coordenador do programa de governo do presidente Lula em 18. Foi uma coisa que eu gostei de fazer, o programa de governo de 18. Né? Pode ser que eu saia, pode ser que não. Eu
O que eu repito sempre é que eu não tenho pretensões eleitorais, mas de participar do projeto eu tenho. Mas se eventualmente o Lula for reeleito, o senhor permaneceria na Fazenda? Não, imagina uma coisa que é prerrogativa do presidente da República, entendeu? O cargo é dele, Não, a o senhor prerrogativa acha dele que não é já mandato aqui, cumpri minha né? missão, enfim, já fiz o que eu achava Ou se eu que... tenho alguma meta de ser mais longevo do que o Manteiga, por exemplo? Ou que o Malan... Eu já fui longevo demais no MEC, eu não tenho esse fetiche não, por longevidade. Eu estou completando 9 anos de ministério, 6,5 no MEC, 2,5 aqui. Não é aí. De novo, eu me movo pelo projeto. Pode ser que eu tope um projeto de 6 meses, mas que me apaixone por ele. Tá bem para mim. Não precisa ter 10 anos. Projeto de 6 meses, às vezes, é super legal. Então não é o tempo, não é o cargo, não é o salário, não é isso. Ministro, a gente está chegando quase 1 ano e pouco aqui da eleição. Como é que o senhor vê o presidente Lula há 1 ano e pouco da eleição? Como é que o senhor vê o cenário eleitoral aí para a presidência? Eu penso a mesma coisa. Eu penso que o presidente Lula vai chegar competitivo, com as bandeiras históricas que ele sempre defendeu, né, numa condição de disputar ideias. Né. Faço todo o possível, não só para ajudá-lo, mas para ajudar o país a ter uma eleição decente, uma eleição programática. As últimas 2 eleições, pela presença do Bolsonaro, não foram eleições que apontaram para um futuro, né? E isso é ruim. Então, o que eu puder fazer para, primeiro, ajudar o presidente a chegar bem, porque eu acredito nas ideias, nas intenções, na energia dele em relação ao país. E segundo, para o país também chegar discutindo coisas relevantes, sem aquele bate-boca estéreo que não leva a nada, com fake news, horrível, eleição com fake news, que não se fala coisa com coisa, se acusa de qualquer coisa, tudo é verdade, tudo é mentira, é ruim.